Olá, pessoal, tudo bem? Estamos de volta. Hoje com a aula de número 17 de matemática básica. O assunto de hoje é equação do segundo grau. Eu sou o professor Edson Soares e boa aula a todos. Equação do segundo grau, tá? É um assunto muito importante, não somente no ensino médio, mas também no ensino superior. Quando vocês estiverem fazendo a faculdade de vocês, aí vocês vão precisar desse conteúdo. Vamos à aula. Bom, o que é uma equação do segundo grau? É uma equação que pode ser escrita na forma ax² mais bx mais c igual a zero, onde a, b e c são números reais com uma pequena restrição. O a tem que ser diferente de zero. Vamos ver aqui alguns exemplos. Olha só, nós temos aqui o exemplo a seguinte função, a seguinte equação, x² igual a zero. Tá? Uma equação de segundo grau bem simples, onde as soluções são iguais a zero. Nós temos aqui o exemplo B, uma outra equação do segundo grau, só que é uma equação incompleta com dois termos, né? Que é o termo aparecendo A, que é 3, e o B, que é menos 8. Observe que não aparece o C, né? Ou seja, o C é igual a zero. É uma equação incompleta. No exemplo C, nós temos uma outra equação incompleta, só que agora o A é 1, o B não aparece, é zero, e o C é menos 9. Exemplo D, uma outra equação, x² menos 5x mais 4 igual a zero. Ó, essa aqui já é uma equação que completíssima, né? Observe que está bem claro aí quem é o A, né, que é 1, o B é menos 5 e o C é 4. E o exemplo E, 3x² menos 5x mais 1 igual a zero. Aqui o A é 3, o B é menos 5 e o C é 1. Também é uma equação completa. Nós vamos agora conhecer três métodos de resolução de uma equação do segundo grau. Tá? O primeiro método nós chamamos de método por fatoração. E nós vamos ver aqui como é que funciona esse método. É claro que para a gente usar esse método, precisamos fazer uma revisão em fatoração, né? Assunto que vocês já estudaram anteriormente. Olha só, 3x² menos 27 igual a zero. Isso aqui é uma equação do segundo grau incompleta, né? Observe que o A é 3, o B é zero, que não aparece, e o C é menos 27. Vamos fazer por fatoração. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos pegar esse polinômio, 3x² menos 27, e vamos fatorar o máximo possível. Observe o que acontece. Primeiramente, eu vou usar o fator comum. O 3 é o fator comum, vai ficar 3 em evidência, 3 vezes x² menos 9 igual a zero. Dentro do parênteses, nós temos o quê? Uma diferença de quadrados, né? Como é que a gente fatora a diferença de quadrados? É o produto da soma pela diferença. Então, isso vai dar o quê? Vai dar x mais 3, que multiplica x menos 3. Então, observe que o polinômio fatorado ficou o quê? 3 vezes x mais 3 vezes x menos 3 igual a zero. E observe que para esse produto ser igual a zero, o que é necessário e suficiente? Que x mais 3 seja igual a zero ou x menos 3 seja igual a zero. Resolvendo as duas equações separadamente, nós encontramos x igual a menos 3 ou x igual a 3. Então, essas duas soluções da equação. Vamos ao próximo exemplo. 4x² menos 17x igual a zero. Observe aqui que o A é 4, o B é menos 17 e o C é zero, que não aparece. Vamos fazer por fatoração. Observe que quem é o fator comum aqui? É x. Então, vai ficar x em evidência, vai ficar 4x menos 17 no parênteses. E agora, né, para que esse produto seja igual a zero, é necessário e suficiente que x seja igual a zero ou 4x menos 17 seja igual a zero. Resolvendo a segunda equação, nós encontramos dois valores possíveis para x. É zero ou 17 quartos. São as duas soluções da equação.
Vamos agora, por exemplo, C. X ao quadrado menos 5x mais 4 igual a zero. Agora nós estamos diante de uma equação do segundo grau completa, onde o A é 1, o B é menos 5 e o C é 4. Vamos lá. O que a gente vai fazer? Nós vamos fatorar. Bom, não tem fator comum, então o que a gente vai fazer? Nós vamos separar o termo menos 5x em dois termos, que é menos x e menos 4x. Quando nós fazemos essa decomposição em duas parcelas, observe que dá para nós fatorarmos por agrupamento. Olha o primeiro e o segundo termo. Quem é o fator comum? X. Então, fica x que multiplica x menos 1. E no terceiro e quarto termos, quem é o fator comum? Menos 4. Colocando menos 4 em evidência, fica menos 4 vezes x menos 1, igual a zero. Observando novamente para essa expressão, percebam que x menos 1 é o fator comum. Então, fatoramos novamente. Colocando x menos 1 em evidência, vai ficar x menos 1 que multiplica x menos 4, igual a zero. Para que esse produto seja igual a zero, é necessário e suficiente o quê? Que x menos 1 seja igual a zero ou x menos 4 seja igual a zero. Resolvendo as duas equações separadamente, nós encontramos x igual a 1 ou x igual a 4. Exemplo D. 3x ao quadrado mais 9x mais 6 igual a zero. Vamos fazer por fatoração. Aqui tem fator comum. Quem é o fator comum? 3. Colocando 3 em evidência, vai ficar 3 vezes x ao quadrado mais 3x mais 2 igual a zero. Observe que x ao quadrado mais 3x mais 2, você pode decompor esse 3x, né, que é o termo intermediário, em dois termos, né, duas parcelas, que vai ser x e 2x. Fazendo isso, notem que dentro do parêntese, dá para nós fatorarmos por agrupamento, colocando o x em evidência e o 2 em evidência. Então, vai ficar x vezes x mais 1, mais 2 vezes x mais 1. Como x mais 1 é o fator comum, novamente fatoramos, então vai ficar 3 que multiplica x mais 1 vezes x mais 2. Para que esse produto seja igual a zero, é necessário e suficiente que x mais 1 seja igual a zero ou x mais 2 seja igual a zero. Com isso, resolvendo as duas equações separadamente, encontramos x igual a menos 1 ou x igual a menos 2. Bom, nós vamos agora conhecer o segundo método, que é o método conhecido como completamento de quadrado. Tá? Então, a gente vai completar quadrados deste método. Olha a primeira equação que aparece. X ao quadrado menos 7x mais 12 igual a zero. O que nós vamos fazer? Primeiramente, nós vamos transpor o 12 para o segundo membro. Né? Por isso que ele ficou menos 12 ali. E agora, observe o primeiro membro, x ao quadrado menos 7x. Ele é um binômio, né? A gente vai completar, vai transformar isso num trinômio, só que nós queremos um trinômio o quê? Quadrado perfeito, que é justamente para usar os casos de potência de binômios. Então, olha só o que eu vou fazer aqui. Eu vou somar dos dois lados da equação a fração 49 quartos, tanto no primeiro quanto no segundo membro, que é para não alterar a equação. Quando fazemos isso, observe que x ao quadrado menos 7x mais 49 quartos é o quê? É um trinômio quadrado perfeito, onde o primeiro termo é x, que é a raiz quadrada de x ao quadrado, e o segundo termo é a raiz quadrada de 49 quartos, que é 7 meios. Por isso que ficou o quadrado de x menos 7 meios. Igual, e menos 12 mais 49 quartos, isso dá exatamente 1 quarto. E agora pensem comigo, por favor. Se o quadrado de x menos 7 meios é igual a 1 quarto, o que nós podemos concluir aqui? Que x menos 7 meios é igual a 1 meio, ou x menos 7 meios é igual a menos 1 meio. Por quê? Porque tanto meio quanto menos 1 meio ao quadrado dá o quê? Dá 1 quarto. Daqui, resolvemos as duas equações separadamente.
A primeira fica meio mais 7 meios, que dá 8 meios, simplificando dá 4. E a segunda vai ficar menos meio mais 7 meios, que é igual a 6 meios, que simplificando dá 3. Portanto, x é igual a 4 ou x é igual a 3, que são as soluções da equação. Vamos para o exemplo B. Olha a equação. X ao quadrado menos 3x menos 2 igual a 0. Olha a solução. X ao quadrado menos 3x menos 2. O que nós vamos fazer? Vamos transpor o termo independente C para o segundo membro. Vai ficar x ao quadrado menos 3x igual a 2. E vamos completar agora o quadrado no primeiro membro. Quem é que completa o quadrado? 9 quartos. Então, somando 9 quartos dos dois lados da equação, então nós temos aqui um trinômio quadrado perfeito, que é x ao quadrado menos 3x mais 9 quartos. Quem é o primeiro termo? É a raiz quadrada de x ao quadrado, que é x. Quem é o segundo termo? A raiz quadrada de 9 quartos, que é 3 meios. Então, vai ficar o quadrado de x menos 3 meios igual a 2 mais 9 quartos, que dá 17 quartos. E agora? E agora, se x menos 3 meios ao quadrado é 17 quartos, então, x menos 3 meios é igual a raiz quadrada de 17 meios, ou x menos 3 meios é igual a menos raiz quadrada de 17 sobre 2. Resolvendo as duas equações separadamente, a primeira vai ficar 3 meios mais raiz quadrada de 17 meios, e a segunda vai ficar 3 meios menos raiz quadrada de 17 meios. Tá? Efetuando a adição e a subtração, nós vamos encontrar x igual a 3 mais raiz quadrada de 17 meios ou 3 menos raiz quadrada de 17 meios. Vamos agora para o último método da aula, que é o método da fórmula resolutiva. Então, nós temos aqui uma equação de segundo grau, bastante genérica, né? Igual aquela que aparece na definição, e nós vamos resolver da seguinte forma. Nós vamos completar o quadrado. Vou passar o C para o segundo membro e vou dividir tudo por A. Olha só, dividindo tudo por A e passando C sobre A para o segundo membro, vai ficar x ao quadrado mais B sobre AX igual a menos C sobre A. Bom, agora eu vou somar dos dois lados da equação com B ao quadrado sobre 4A ao quadrado. Observe que no primeiro membro é um trinômio quadrado perfeito, que dá o quadrado de x mais B sobre 2A. E o segundo membro, tirando o MC, dá 4A ao quadrado, vai ficar o quê? Vai ficar B ao quadrado menos 4AC sobre 4A ao quadrado. Extraindo a raiz quadrada, vai ficar x mais b sobre 2a igual a mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac sobre 4a ao quadrado. Daqui, nós tiramos que x pode ser menos b mais raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a, ou menos b menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a. E vamos para o último exemplo, que é a equação x ao quadrado menos 8x mais 15 igual a 0. Vamos lá. O que a gente vai fazer? Vamos identificar os coeficientes a, b e c, que é 1, menos 8 e 15, respectivamente, e vamos substituir na fórmula resolutiva. Substituindo b por menos 8, a por 1 e c por 15, e efetuando os cálculos, nós encontramos x igual a 8, mais ou menos raiz quadrada de 64 menos 60 sobre 2. 64 menos 60 é igual a 4. Raiz quadrada de 4 é igual a 2, então vai ficar 8 mais ou menos 2 sobre 2. Daqui nós separamos, né? Olha só, a primeira solução vai ficar 8 mais 2 sobre 2, que é igual a 10 meios, que por sua vez é igual a 5. E a outra solução, 8 menos 2 sobre 2, que é igual a 6 meios, que é igual a 3. Portanto, x é igual a 3
ou x é igual a 5. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula. É ao quadrado Plus, o seu canal para aprender matemática. Eu sou o professor Edson Soares e até a próxima aula.